O próximo elo, depois da fazenda, é o transporte. Então, aqui no transporte, nós precisamos também ter cuidado, né, em vários pontos para garantir que esse transporte seja realizado da melhor maneira, da maneira mais correta possível, da maneira mais tranquila possível. Também, né, pensando nesse quesito de que os animais não podem se machucar, não podem se sentir estressados, né, para que não ocorra, então, toda a questão hormonal, para que não interfira na produção do glicogênio, né, e isso não interfira lá no final do processo na qualidade da carne. Então, eu preciso cuidar horário de transporte, tempo de transporte, como que está sendo o treinamento de todos os colaboradores envolvidos. Então, eu preciso estar atento a tudo isso. Como que está as condições do veículo que está sendo utilizado, e ainda, né, quando esses animais chegam até o estabelecimento, que é até o frigorífico, onde vai acontecer o processo de abate, eu preciso também cuidar como que os animais vão ser descarregados do caminhão, como que vai acontecer todo esse cuidado, né, do manejo dos animais lá no frigorífico, como que vai ser as questões então do abate dos animais, né, da espera dos animais no estabelecimento, do jejum e a dieta hídrica. Então nós precisamos, né, fazer com que todos esses animais, antes de serem abatidos, eles vão passar pelo jejum e pela dieta hídrica, que são também pontos fundamentais lá na qualidade e na segurança dessa carne. Por exemplo, né? Se esse animal ele não passar pelo jejum, né? Que a gente tem os períodos estipulados na legislação. Se ele não passar por este jejum, o que vai acontecer? Durante o processo de abate, as chances de ocorrer uma contaminação da carcaça vão ser muito grandes. Por quê? Quando eu tenho, né, eu não vou ter esse jejum, o sistema gastrointestinal dos animais, ele não vai ser limpo, ele vai estar cheio de fezes, de alimentos, né? E dessa forma, lá no momento da evisceração, se ocorrer, né, uma perfuração dos órgãos internos dos animais, né, do estômago, do intestino desse animal, vai ocorrer uma contaminação. E ocorrendo essa contaminação, a gente pode ter perdas parciais ou até perdas totais das carcaças, quando isso acontece. E isso implica em prejuízos, prejuízos em todos os sentidos, né? Para todos os elos desta cadeia. Então, por isso que cada ação, por mais básica e por mais simples que ela seja, elas podem sim fazer diferença no final de todo o processo. Diferença essa na qualidade da carne, na lucratividade também de todos os envolvidos nestes setores. Então, quando os animais chegam ao estabelecimento, esses animais vão passar pelo processo de abate, que vai acontecer lá no frigorífico, que é então o nosso outro elo da cadeia. Então, aqui neste elo da cadeia entra todo o processamento. Então, é aqui que nós vamos ter o animal sendo abatido, né? E sendo este músculo, né? Essa musculatura do animal sendo transformada em carne. É aqui que acontece, né? A mágica da transformação do músculo em carne. Durante todas essas etapas que nós vamos ter lá no processo de abate. Então, cada espécie animal, elas vão ter algumas particularidades, né? Durante esse processo de abate. Então, algumas vão ter o sistema, por exemplo, de insensibilização dos animais vai ser diferente. Eu vou ter o processo em si acontecendo de maneira diferente. No caso, por exemplo, dos bovinos, nós temos a retirada do couro desses animais, certo? Já no caso dos suínos e das aves, nós temos um outro sistema, né, em que nós precisamos fazer primeiro nas aves e nos suínos, a gente usa, né, um sistema de escaldagem, onde essa escaldagem, né, consiste no amolecimento do pelo dos suínos e das penas, no caso das aves. Então, nós vamos ter algumas etapas que são diferentes, certo? Então, pessoal, será nesse processo de abate, né, dos animais, que é o nosso terceiro elo da cadeia da carne, que vai acontecer esse processo, então, de ter o animal vivo, de ir passando pelas etapas do abate, onde nós vamos ter, então, primeiro, né,
essa recepção dos animais no estabelecimento, os animais vão ser conduzidos, lembrando, né, que devem ser conduzidos sempre de forma tranquila, de forma serena, sem agressões, sem uso de bastões, sem uso de choques elétricos, né, evitar ao máximo o uso, para que não comprometa o estresse desses animais e a qualidade dessa carne. Então, a partir do momento que os animais são conduzidos, nós vamos ter o processo, então, de insensibilização. Então, todas as espécies vão passar pelo processo de insensibilização, a não ser que seja um abate, então, religioso, em que um abate halal, um abate kosher, em que não se faz a insensibilização, tá? Então, exceto abates religiosos, nós vamos ter o processo de insensibilização. Depois que o animal foi insensibilizado, né, nós vamos ter, dependendo daí de cada espécie, mas a próxima etapa, no geral, vai ser a sangria desse animal, que vai ser onde o animal vai morrer, né? Então, depois que o animal foi sangrado, a gente passa para as etapas em que precisa ser feita a retirada do couro, em que se fará a evisceração, que se retirar todos os órgãos internos, então, da carcaça desses animais. Depois faz a divisão dessas carcaças, né, no caso de suínos, no caso de bovinos. E vai ser, então, quando eu tenho, né, essa carcaça limpa, sem nenhum órgão mais interno presente nela, é que eu tenho, então, as carcaças. Aí nós podemos chamar, então, de carcaça, porque já aconteceu o processo de abate, né? E eu vou ter essas carcaças, então, passando pelo processo de lavagem e refrigeração. Vai ser, então, durante a refrigeração lá nas câmaras frias, que vai ocorrer o processo que nós chamamos, então, de maturação sanitária. Nessa maturação sanitária, que vai ser completado o processo de rigor mortis, que é a conversão de músculo em carne, onde, né, de forma geral, nós vamos ter a queda do pH. Através da queda desse pH, nós vamos ter a produção do ácido lático, né? Então, aqui nós começamos a ter ação de enzimas que auxiliam no processo, então, de amaciamento dessa carne. Passado lá as 24 horas sobre refrigeração, as enzimas calpaínas, né? Elas vão atuar e vão quebrar as ligações actina e miosina, que vão dar origem lá no processo de conversão do músculo em carne, certo?